Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje peguei uma parte do livro que fala sobre os nossos aprendizados, o que a gente aprendeu com nossos pais, né? E o que a gente aprendeu na escola, tá? Hoje eu vou pegar esses 3 capítulos aí que fala sobre esses 3 tipos de aprendizado. Vamos lá? Bora pro vídeo. Bom, galera, capítulo 14, o que você aprendeu com seu pai? Capítulo 15, o que você aprendeu com a sua mãe? Capítulo 16, o que você aprendeu na escola? Tá? Esses são os 3 capítulos que eu vou abordar no dia de hoje aí. Vou contar o resumo do que eu li aqui do livro, que é o aprendizado dos 2 autores, que eles descrevem no livro, e vou falar um pouquinho sobre os meus aprendizados nessas áreas também. Tá? Tanto com meu pai, como com minha mãe, como na escola. O que foi que eu aprendi que realmente eu guardei, que vai servir para a gente usar na prática, tá? Se você tem algum ensino, alguma coisa que você aprendeu de interessante também, comenta aí para a gente compartilhar, tá? Vai ser bem interessante essa experiência aqui. Eu acho que isso aqui também tem um grande impacto na nossa vida. Essa questão do que a gente veio aprendendo no nosso crescimento, porque a gente vem crescendo e vai com base naquilo que a gente aprendeu quando era pequeno, né? Principalmente com o nosso pai, com nossa mãe, normalmente é assim. Então é bem importante aí vocês comentarem, tá bom? Bom, para quem não sabe, Robert Kiyosaki é autor do livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, onde ele descreve os ensinamentos do pai rico e pai pobre que ele considerava, né? Pai pobre, no caso, seria o pai verdadeiro dele, e pai rico era o pai de um amigo dele, que também dava vários ensinamentos para ele e para esse amigo dele, tá? Ele conta aqui, é bem legal, se vocês não conhecem profundamente a história dele, ele conta aqui um bom pedaço, né, da vida do pai dele, do pai pobre, no caso, que, assim, pai pobre não pelo fato de mentalidade, no caso, era financeiramente mesmo. O pai dele, ele tinha um bom currículo acadêmico, tá? Era muito bem estudado, porém não era muito bem financeiramente por causa do modo de pensar, que era um modo de pensar completamente diferente. Já o pai rico dele já tinha um modo prático de pensar muito melhor e por isso conseguia executar, e acabou que futuramente foi o cara mais rico do Havaí, tá? Se vocês não conhecem essa história, dá uma lida no livro dele, é bem legal. Vocês vão gostar bastante, é um dos primeiros livros aí que eu acredito que as pessoas deveriam ler na vida, tá? Inclusive meus irmãos que estão aqui, eu já presenteei eles com esse livro, né? Alguns meses atrás, eles leram, tal, já amplia um pouco a mente, mesmo quando é criança. Né? Eu presenteei eles porque eu acredito que eu gostaria de ter recebido esse presente quando eu era mais novo, tá? Eu vim ler esse livro um pouco mais tarde, mas ainda assim teve um grande impacto na minha vida. Bom, já o pai do Donald Trump era um cara que também começou do zero, né? Era um cara que começou do zero. Ele sempre foi muito esforçado, pelo que ele conta aqui, sempre foi um cara muito esforçado, que sempre trabalhou bastante para construir o império dele. Não teve acesso a muita educação, né? Não como o Donald teve. Não teve acesso a muita educação, mas conseguiu proporcionar para a família um conforto depois de ter trabalhado muito, né? E essas são as lições que eles ficaram aí do pai deles, tá? Do meu pai, eu aprendi muita coisa com meu pai aí, essa questão de trabalhar também. Eu sempre tive esse afinco por trabalho, porque eu sempre vi meu pai tipo, batalhando bastante para comprar as coisas. Eu morava, meu pai e minha mãe são separados, morei uma parte da minha vida com meu pai, outra parte com minha mãe. Então assim, eu tentei pegar o melhor dos dois. Hoje minhas ideias e a dele não batem muito, porque eu acho que a cabeça dele tá meio parada na área industrial, então, né, na era industrial, e a minha mais na era tecnológica. Então eu penso um pouco mais rápido. Eu acredito que ele ele tem uma certa resistência para poder se atualizar quanto a essas mudanças. E aí a nossa conversa acaba não batendo muito, mas ainda assim tenho muita coisa que eu aprendi com ele, tenho muitos aprendizados e muita coisa para aprender também. Já com a minha mãe, eu acredito que eu puxei toda essa parte, né, ambiciosa, assim, mais determinação de desejar coisas maiores, de desejar coisas mais grandiosas e ir atrás e conquistar, né? Minha mãe, ela tem um lado mais ambicioso aí, eu acredito que ela tem uma visão mais ampla da vida, dessas coisas de conquista e tal,
né? Apesar dela ser um pouco confusa, nem sempre ir numa direção reta, eu acabei adquirindo essa habilidade dela aí de pensar um pouco além do só do nosso mundinho atual aqui. Então ela sempre pensa lá na frente, sempre pensa bastante no futuro. Isso é bem legal, é uma coisa que eu adquiri dela. Já o Robert, ele fala aqui sobre a mãe dele, que ela era uma pessoa muito amorosa, que foi uma coisa que ele adotou dela. Ser amoroso assim, ser bem afetivo, foi uma coisa que ele adotou dela. Ele conta a história dele aqui de quando ele foi para Marinha e tal, e ele conta o porquê que ele saiu depois do falecimento da mãe dele e dele lembrar dessa parte afetiva dela e carregar isso para a vida toda. Tá? Já o Donald Trump fala que a mãe dele era um pouco extravagante, mas também era aquela peça fundamental da casa pela afetividade, né? Aquela peça que une todo mundo da casa. Então, eu acredito que a mãe de vocês também seja, né? Essa parte que eu acredito que é uma parte crucial, não só na nossa casa, como, sei lá, em qualquer ambiente precisa de uma pessoa que seja ativamente afetiva, né? Eu acho que é muito importante isso. Normalmente os homens são mais rancorosos, tal. Nem todos, né? Mas normalmente é assim. E por último, mas não menos importante, o que a gente aprendeu na escola. Bom, a gente sabe que o ensino, que o método educacional atual, ele é bem, assim, bem para empregado mesmo. É uma coisa que, pô, se eu tivesse consciência disso, não tinha dado tanta importância na minha vida para esse tipo de coisa. Obviamente que a formação acadêmica é importante, porém, eu acho que é muito, a minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que seja muito voltada para massa, sabe? Não para a pessoa se diferenciar, não para a pessoa crescer na vida, é mais para massa, para a pessoa ser treinada a obedecer e não ser treinada a mandar ou ter pelo menos opções. Isso eu acho muito errado, tá? Então, o que eu levei da escola basicamente foi isso. Tirando isso, foram logicamente os ensinos básicos, né, que todo mundo aprende na escola, mas assim, de ideia, metodologia de ensino mesmo, eu sou completamente contra a metodologia de ensino atual. No caso, eu até me enquadro aqui com o Robert, né, que ele diz que também tirava péssimas notas na escola. Diz também que nunca foi muito bom na escola, apesar do pai dele ser muito bem formado, ser inspetor da escola, ele nunca foi muito bem na escola. Só foi bem o suficiente para passar no concurso público para poder servir a Marinha, que foi na onde ele seguiu carreira, mas nunca foi bom. E hoje aí, para você ver, é reconhecido como escritor de grandes livros aí e não era muito bom na escola. É por isso que eu sou contra também a metodologia de ensino. Por quê? Porque eles não veem aquilo que você tem de bom, você tem que ser um padrão. Quando você é fora desse padrão, fica bem difícil de se enquadrar ali né, na escola, no meio da massa. É bem difícil de se enquadrar ali. Já o Donald Trump teve um ensino aí excepcional. É um cara que, assim, o pai dele foi muito batalhador, mas conseguiu conquistar grandes coisas e conseguiu também dar um bom ensino para os filhos dele. No caso, o Donald Trump estudou em escola particular, em grandes faculdades. Então, ele se formou numa grande faculdade e sempre foi muito bem estudado, mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que ele se diferencia pelo fato de ter muito estudo próprio, porque além do estudo convencional dele, ele sempre tirava algumas horas para poder fazer um estudo na área de imóveis, que é a área de atuação dele hoje, onde ele ganha muito dinheiro aí. Agora pensa você, se você realmente para aí para estudar mais do que a média, porque querer ter mais do que a maioria, todo mundo quer, mas você faz mais do que a maioria? Então isso foi um fato que me chamou muita atenção aqui. Bom, desses 3 capítulos aí, eu acredito que essas são as ideias principais. Eu espero que faça você refletir aí no que você aprendeu, no que você vem aprendendo, no que você aprendeu, no que você vem aprendendo, tá? Junta tudo isso aí para ver se você não está agindo somente de acordo com aquilo que você aprendeu no passado. Sempre é importante a gente somar novos conhecimentos para poder não ficar preso ali a algum tipo de pensamento que na verdade nem foi pensado inicialmente pela gente, mas pelos nossos antepassados aí, pelo nosso pai, pela nossa mãe, ou
ou o que você aprendeu na escola e acredita, né? Segue aquilo como se fosse uma verdade única e absoluta. Sempre tenha dúvidas aí, eu acredito que é muito interessante pra gente, tá? Espero que isso te faça pensar mais e qualquer dúvida manda aí que a gente tenta resolver isso daí, tenta melhorar, tá bom? Não esquece de deixar o like aí, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bye, bye. Hã? Quer sair no canal, né? O Henrique ali se coçando pra sair no canal. Hã? Chega aí, vamos participar desse vídeo aqui. Quer participar? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês só me respondem. Pode ser? Improvisadão aqui, na hora, hein? Me fala aí alguma coisa que a gente aprendeu aí com o pai. Com o nosso pai, é. Fala uma lição aí importante que você aprendeu com ele, que você acha que vai ser muito importante pra sua vida toda. Ensinou a respeitar as pessoas. Educação, respeitar as pessoas. Bom. Trabalhar. Não, já serve. Só essas duas já são grandes coisas aí que a gente vai guardar para boa parte da nossa vida. E agora, alguns aprendizados que vocês tiveram com a mãe de vocês. Alguma coisa boa que ela ensinou para vocês. A limpar. Da tarefa doméstica, né? Ter algum compromisso, responsabilidade. Mais o que? Educação também. E educação também, né? Bom ver que isso daí já vem de casa. Agora uma última pergunta aí, hein? A última coisa. Alguma coisa que vocês aprenderam na escola, que é algo importante, assim, que você falou, meu, ainda bem que eu aprendi isso aqui, porque eu vou usar na minha vida aí, sei lá, quando eu arrumar um emprego ou quando eu tiver algum negócio, eu vou usar em alguma área da minha vida. Que você aprendeu na escola, alguma lição, qualquer coisa. Fala aí. Tirar nota azul. O que é tirar nota azul? Estudar, mas você tem que ser acima da média para tirar uma nota azul, né? Então na escola aprende normalmente isso, né? Ser um pouco acima da média. Tá bom? Só isso. Só isso aí. Pede aquele like pro canal agora. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Aí, ó. Tá vendo só? Estão treinando para virar YouTube.